Fala galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam se protegendo, lavando as mãos, usando álcool gel e se precisar sair, usando máscara. Eu me chamo Vinícius, eu sou da Escola Municipal Castro Alves e trabalho no Projeto Paz. E hoje nós estamos aqui para conversar com vocês sobre o sistema monetário. Nesse vídeo nós ele estar dividido em 3 partes. Na primeira parte nós vamos contar a história do dinheiro, na segunda parte nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema monetário brasileiro e no final eu vou ensinar um jogo para vocês que é sensacional. Vocês estão preparados? Vem comigo! Vamos agora falar sobre o sistema monetário e sobre a história do dinheiro. Antes do surgimento do dinheiro, os homens faziam trocas de produtos e serviços, e isso era chamado de escambo. Alguns produtos eram considerados mais importantes do que os outros, tanto pela sua importância como pela sua raridade. Por exemplo, o sal, ele era útil para conservar os alimentos, além de temperá-los. E o gado, ele era útil para também se alimentar e dar leite. Nesse sentido, esses elementos eram considerados moedas de troca, ou seja, todas as pessoas o aceitavam como parte de pagamento do seu serviço ou de outros produtos. Além desses elementos, tecidos e outras especiarias também eram considerados moedas em determinadas culturas. No entanto, nem sempre era fácil transportar esses elementos. E eles eram perecíveis, o que significa que eles podiam se desgastar. É assim que surgiu a necessidade de encontrar uma moeda que conseguisse ser durável e que fosse fácil de carregar. As primeiras moedas de que se tem notícia datam do século 7 a.C. As primeiras moedas eram feitas com metais preciosos como o ouro, prata e o cobre. Nelas eram registradas imagens com símbolos de poder e da cultura, como animais sagrados, seres mitológicos, deuses, e o primeiro homem que teria sua imagem gravada em uma moeda teria sido Júlio César. Com o surgimento do dinheiro, as pessoas conseguiram acumular mais riquezas e tinham a necessidade de proteger esse dinheiro. Foi assim que surgiu os bancos. As pessoas levavam o seu dinheiro para serem armazenado nesses lugares e a pessoa que guardava anotava em um pedaço de papel o valor que estava sendo guardado, para que pudesse ser retirado depois. Foi assim que surgiram os primeiros papéis moedas, que passaram também a ser usados nas transações. Depois desse papel moeda que surgiu o dinheiro, que conhecemos hoje. As primeiras moedas que circularam no Brasil foram moedas trazidas pelos colonizadores espanhóis, portugueses, holandeses, e somente em 1646 é que a primeira moeda foi cunhada no Brasil. Era chamada florins, que foram feitos pelos holandeses. E somente em 1695 é que foi construída uma Casa da Moeda aqui no Brasil, e aí pela coroa portuguesa. Então o primeiro dinheiro oficial cunhado no Brasil, que se chama também real, ela foi feita em 1695. O Brasil então já teve 9 moedas diferentes. Primeiro o real, que durou até 1942, depois o cruzeiro novo, novamente o cruzeiro, depois o cruzado novo, cruzeiro pela última vez e depois o cruzeiro real. Observem nas cédulas as personalidades que já foram homenageadas: imperadores, políticos, personalidades importantes, poetas. Bem interessante, né? Desde 1994, o dinheiro que circula no Brasil é o real. Nas nossas moedas e cédulas estão gravadas imagens de personalidades também importantes, como Pedro Álvares Cabral, Tiradentes, Dom Pedro I, Deodoro da Fonseca, Barão do Rio Branco e na moeda de R$1 a efígie da República. Nas nossas moedas estão gravadas as imagens de animais que são da nossa fauna brasileira. Muitos desses animais correm risco de extinção. Aqui nós temos então a tartaruga marinha, a garça, a arara, o mico-leão dourado, a onça pintada e na cédula de R$100 a garopa. E a cédula mais recente no Brasil é a cédula de R$200 que foi cunhada esse ano e traz a homenagem ao lobo-guará. O sistema monetário brasileiro tem o real como a sua unidade, ou seja, R$1 ele equivale a uma unidade da nossa moeda. Os centavos eles são uma fração desse real. Vamos explicar direito. Vamos imaginar que nós pegamos esse R$1, nós dividimos eles em 100 partes bem pequenininhas.
Essas partes pequenininhas são chamadas de centavos. Então, em real, ele equivale a 100 centavos. A moeda de 1 centavo ela não está mais em circulação desde 2004 no Brasil. No entanto, apenas para compreendermos, ele significa 1/100º do real, ou seja, uma partezinha de 100. Então, na época que existia a moeda de 1 centavo, se eu quisesse formar uma quantidade de R$1, eu precisava juntar 100 moedas. Inclusive, esse é um dos motivos que fizeram com que o centavo deixasse de existir. Ele era um valor muito pequeno e ele era muito custoso de fazer. A moeda de 5 centavos, então, equivale a 5/100º do real, ou então 5 partes de 100. Se eu quiser formar uma unidade de R$1 utilizando moedas de 5 centavos, eu vou precisar usar 20 moedas. Já a moeda de 10 centavos equivale a 10 centésimos e eu preciso de 10 moedas para formar R$1. 25 centavos equivale a 25 centésimos do real e eu preciso de 4 unidades de moedas de 25 centavos para formar R$1. E a moeda de 50 centavos equivale a 50 centésimos e eu preciso de 2 moedas para formar R$1. E agora, pessoal, vamos brincar. É hora do jogo. Muito bem, galerinha. Agora que nós já aprendemos sobre o dinheiro, nós vamos brincar. Vocês já devem ter conhecido ou ouvido falar de um jogo em que as pessoas usam um tabuleiro, usam dados, percorrem um percurso comprando propriedades e alugando ou pagando por serviços. Hoje nós vamos apresentar uma versão diferente desse jogo. Nós chamamos essa versão de O Jogo da Cidade. Para jogar o Jogo da Cidade, nós precisaremos de alguns materiais. Acompanhem comigo. Todos os materiais necessários para jogar esse jogo estarão disponíveis em PDF na descrição desse vídeo. Nós precisaremos então de um manual com as regras, que dará uma folha sulfite se vocês forem fazer impressão, um tabuleiro para ser impresso e montado, que darão 6 folhas sulfites. Nós explicaremos ao final dessa apresentação como fazer para montar o tabuleiro. 42 cartões de títulos de posse, 192 cartões de mini conquistas, 30 cartões de títulos de conquistas, 32 cartões de sorte ao revés, 420 notas de dinheirinho de mentira. Nesse caso, nós organizamos a impressão, as notas, de tal forma que se apenas duas pessoas forem jogar, basta imprimir apenas uma vez o dinheiro. E nesse caso darão 7 folhas. Mas se forem jogar 3 ou 4 pessoas, será preciso imprimir 2 vezes a quantidade de folhas que nós disponibilizamos, a não ser a nota de 200, que continua sendo necessário ser impresso apenas uma vez. E se forem jogar 5 ou 6 pessoas, aí é preciso imprimir todas as folhas 3 vezes, a não ser a nota de 200, que só precisa ser impressa 2 vezes. Nesse caso, vai totalizar 20 folhas a 4 para 5 ou 6 pessoas poderem jogar o jogo. E para finalizar, nós deixamos um modelo de dado para impressão. Nesse jogo serão precisos 2 dados. Aliás, é preciso também 6 pininhos para jogar o jogo, mas nesse caso nós sugerimos que vocês utilizem tampinhas com cores diferentes ou numeradas, dá para usar carrinhos ou então objetos pequenos que caibam no tabuleiro. Usem a criatividade. Este daqui é o modelo do tabuleiro do Jogo da Cidade que nós organizamos para essa brincadeira. Para dar início no jogo, o administrador distribui o dinheiro conforme as regras. Então todos os participantes colocam as suas peças no início do jogo e jogam o dado para ver quem tira o número maior. Quem ganhar vai iniciar e o jogo continua a partir da esquerda desse jogador. O primeiro jogador vai jogar o dado de novo e o número que ele tirar vai ser o número que ele vai percorrer o tabuleiro, de acordo com a indicação das flechas. Quando ele parar numa casa, ele vai seguir o que diz a casinha, conforme a gente vai ver mais para frente. O primeiro diferencial desse jogo são os estabelecimentos que remetem aos espaços de São José dos Pinhais, o Caminho do Vinho, festas e espaços públicos, empresas e indústrias e o comércio. As casinhas que têm produtores, indústria e comércio, elas seguem a mesma lógica dos outros modelos de jogos. Ou seja, quando alguém cai em uma dessas casas, por primeiro, ela tem o direito, se ela quiser, de comprar uma dessas casas pelo preço anunciado. Em seguida, se uma outra pessoa cair na mesma casa, ela vai ter que pagar um valor de acordo com as regras que estão estabelecidas no título de posse. Esse é um modelo de título de posse. Então, todas as vezes que alguém cair em uma das casinhas que alguém já comprou, ela vai ter que pagar
um valor de acordo com o resultado do dado. Observe que para essa versão nós brincamos com um número par e ímpar. Todas as vezes que a pessoa tirar um número, por exemplo, tirou o número 2 e caiu no Pesque Pague, como o número 2 é um número par, ela vai ter que pagar o valor de acordo com o número par, que nesse caso ali é apenas uma entrada. Mas se ela tirou, por exemplo, o número 5 e caiu no Pesque Pague, nesse caso é um número ímpar. Então ela vai ter que pagar para todos os jogadores participarem dessa festa lá no Pesque Pague. O mesmo acontece em todas as indústrias e comércios. Se a pessoa tirou par, ela vai pagar um valor. Se ela tirou ímpar para chegar na casinha, ela vai ter que pagar um valor maior. Os títulos de posse referente às feiras e festas também são um pouco diferentes, porque nesse caso existem 6 barraquinhas diferentes em cada uma das festas. Ou seja, todos os participantes, se caírem na casinha da Festa do Pinhão, da Feira Livre ou da Casa do Papai Noel, elas podem, se quiser, adquirir uma barraquinha para ser sua. Depois elas podem escolher com o administrador qual elas vão querer. Nesse caso, quando a primeira pessoa caiu, por exemplo, na barraquinha da Festa do Pinhão, ela vai escolher adquirir uma casa. Quando o segundo jogador cair na barraquinha do Pinhão, ela vai ter que pagar o valor de R$15 para quem era dono pela primeira vez, e se ela quiser, ela pode adquirir uma casinha, uma outra barraca. Nesse caso, se uma terceira pessoa cair na Festa do Pinhão, ela vai ter que pagar R$15 para cada pessoa que tem uma barraca. E aí ela pode também adquirir uma barraca, e assim até todos os jogadores caírem lá. Ou, se um jogador cair 2 vezes ou 3 vezes na Festa do Pinhão ou na Feira Livre e tiver barraquinhas disponíveis, ela pode adquirir, se ela quiser, a barraquinha para ela. Nesse caso, quando um jogador cair lá, ela vai receber o dinheiro referente a quantas barraquinhas ela tiver em mãos. As empresas públicas, elas possuem uma regra diferente, pois ninguém pode ser dono de nenhuma delas. É o administrador que cuida. Toda vez que alguém cair em uma delas, vai precisar pagar uma quantia de acordo com o número do dado multiplicado pelo valor da casinha. Por exemplo, se cair na companhia de energia e ela tirar, por exemplo, o número 5, ela vai precisar multiplicar o pontos do dado, 5, vezes R$40, que é o valor que é preciso pagar na companhia de energia. Nesse caso, vai sair R$200. Esse valor ele vai ser distribuído igualmente para todos os outros participantes. Ou seja, se tiverem 3 pessoas jogando, quando uma pessoa cair na companhia de energia, ela vai multiplicar o valor do dado pelo valor determinado e vai distribuir o dinheiro para os demais jogadores. No caso do exemplo do 5, ela vai distribuir os R$200, R$100 para cada um dos outros jogadores. No caso da ciclovia e do transporte público, a regra ainda é um pouco diferente. Na ciclovia, se a pessoa cair lá, ela vai ter o direito a andar por uma casinha para uma casinha do desejo dela, em qualquer parte do tabuleiro. Inclusive, se ela passar pela casinha início, ela vai receber o valor da partida, conforme a regra do jogo. E no transporte público, se a pessoa cair lá, ela também vai ter que pagar uma taxa de acordo com o valor do dado, mas ela vai poder escolher andar 3 casas para frente ou 3 casas para trás, de acordo com a vontade dela. Os títulos de conquistas também são uma inovação dessa nossa versão. Vocês podem conquistá-los nos espaços públicos do município, bibliotecas, teatros, clube de xadrez, ginásio de esportes, parques. Todas as vezes que o participante cai em uma delas, ela vai ganhar um mini título conquista. Por exemplo, se ela cair uma vez na biblioteca, ela vai ganhar o primeiro mini título, que é o de gibi. Se ela cair pela segunda vez, vai ganhar o mini título de poesias e fábulas. Se ela cair 3 vezes, contos e romances, e na 4ª vez que ela cair, ela vai ganhar o mini título de história, ciência e filosofia. E nesse caso, quando ela tiver os 4 títulos em mãos, ela já pode trocar com o administrador por um título maior, que é o título do leitor. Esse título ele vale 200 pontos e vai ser muito importante para a soma no final do jogo para ver quem ganha. O mesmo acontece no ginásio de esporte, parques. A pessoa vai ganhar, por exemplo, no ginásio de esportes, a primeira mini conquista de lutas, depois ginástica, esportes e atletismo. E quando tiver as 4 mini conquistas, ela troca pelo título maior, que nesse caso é atleta de alto rendimento. Quando a pessoa ela conquista um dos títulos, por exemplo, o título de leitor, se ela cair de novo na casa, biblioteca ou na casa onde ela tiver o título, ela vai receber um valor de R$200 de bonificação pela sua conquista, do administrador. Por fim, no nosso tabuleiro, temos as casinhas de sorte ou revés. Quando uma pessoa cai lá, ela vai precisar
pegar uma das cartinhas e ver se ela teve sorte ou se ela vai precisar, ou se teve revés, vai precisar pagar alguma coisa. E toda vez que ela passar pela casa início, ela vai ter o direito a receber R$200 do administrador. É uma forma de ela ganhar um novo fôlego para começar uma nova rodada. O jogo acaba quando todos os participantes passarem 6 vezes pela casinha do início. É possível alterar essa regra do jogo para passar mais vezes caso o grupo queira. E então, quando encerrar, somam-se todos os valores dos títulos de posse, o valor que foi pago, e mais o dinheiro que a pessoa tem, e a cada R$100 desse valor somado, a pessoa ganha 50 pontos. Já os mini-títulos, as mini-conquistas, individualmente elas valem 40 pontos. Ou seja, se a pessoa passou em uma das casinhas do turismo, por exemplo, e passou apenas 3 vezes, ela não ganhou o título de conquista. Nesse caso, ela vai somar os pontos das mini-conquistas, e vai somar 120 pontos. Mas se ela tiver conquistado o título, cada título equivale a 200 pontos, e ganha quem fizer a maior pontuação. Se vocês ficarem com alguma dúvida, procurem consultar o manual com as regras para que todas elas sejam sanadas. Conforme já dissemos, nós deixamos em PDF o tabuleiro para ser impresso. Nesse material vai ter um tabuleiro modelo para vocês poderem seguir na hora de colar, e vão ter as partes todas divididas com a orientação de onde deve ser colada. Nessa parte aqui, prestem atenção que nós tivemos que destacar uma casinha de sorte ou revés que é preciso ser recortada e deve ser colada nessa parte aqui, depois do ginásio de esportes e antes da biblioteca. Mas seguindo a orientação, o modelo, vocês vão ver que é bem facinho de montar. Mas, caso vocês não possam fazer a impressão, nós vamos mostrar para vocês uma outra forma de montar esse jogo. Muito bem, galerinha, será que vocês conseguiram entender o jogo? Se ficou alguma dúvida, dá uma pausa, volta e olha de novo para que a gente possa sanar todas as dúvidas. Uma coisa que talvez tenha ficado para vocês é a seguinte dúvida: puxa, professor, mas eu não posso imprimir esse material? Como é que eu posso fazer para jogar? E aí é que vem a melhor parte: vocês podem construir esse jogo em casa. Essa era uma das partes que eu mais gostava quando a gente jogava na minha casa, porque a gente reunia toda a família e cada um fazia uma parte. E para isso nós precisamos de materiais muito simples. Nós precisamos de uma caixa de papelão grande, que é para poder fazer o tabuleiro. Nós precisamos de caixa de papelão um pouquinho mais fina, que é para poder fazer as cartas do jogo. Nós precisamos de folha de papel, que é tanto para poder construir as casinhas, como também para fazer o dinheirinho. Daqui a pouquinho eu vou dar uma dica. E se você não tiver folha sulfite, pode ser a folha de caderno também. Tem até as linhas já que ajuda a deixar escrito bem bonitinho. E aí, materiais que provavelmente vocês têm em casa: lápis, caneta, borracha para ajudar a apagar, a régua para deixar bem caprichadinho e tesoura para cortar, cola, se vocês forem colar no papelão. Aliás, se vocês tiverem de bastão, talvez seja um pouco melhor, porque não deixa molhado o papel. E para deixar bem bonito, pode usar lápis de cor, giz de cera ou canetinha. Tudo bem, pessoal? Deixa eu dar uma dica para vocês. Na folha de papel sulfite, se vocês dobrarem ela aqui uma vez, 2 vezes, 3 vezes e 4 vezes, vocês vão conseguir ter um dinheirinho num formato bem legal, de um tamanho bem legal. Bom, criançada, vamos agora para algumas dicas de como fazer o tabuleiro. Como eu disse para vocês, nós já mostrei os materiais que a gente vai precisar. Para fazer o tabuleiro, nós pegamos uma caixa grande para fazer o tabuleiro, para montar. Nós usamos folha sulfite, vocês podem usar folha do caderno também, para colar em cima de todo o tabuleiro para ficar mais fácil de desenhar, de escrever. E aqui do ladinho, vocês vão ver quais são as medidas que nós colocamos para fazer tanto as cartinhas, quanto para fazer o tabuleiro, que vocês vão ver daqui a pouquinho ele pronto. Vamos ver um pouquinho do vídeo da gente fazendo ele. Vamos lá? Aqui podemos observar que o papel foi dobrado, utilizamos a régua para deixar o dinheiro mais bonitinho e mais fácil de cortar, adicionamos os números, os círculos, alguns detalhes. Veja como o dinheiro ficou bem bacana. Vocês podem usar a criatividade na casa de vocês para fazer. Aqui está o papelão aberto para fazer o tabuleiro, nós colamos as folhas sulfite em cima e esperamos secar. Aqui já podemos observar o tabuleiro num estágio bem avançado. Desenhamos as casinhas com 5 por 5 centímetros, colocamos as informações dentro e colorimos. Ao fundo vocês podem observar a professora preparando o estúdio para a gravação da aula. E essa é a artista do grupo, a professora Gi. Ela fez trabalhos bem legais. Veja como ficou o tabuleiro antes da arte que ela preparou.
E olha esses detalhes. Esse é o portal da Colônia Mergulhão, a nossa biblioteca, os arcos do Parque da Fonte, as nossas indústrias. Aqui está o nosso aeroporto e, claro, não podia faltar o nosso clube de xadrez. Aqui nós podemos ver o tabuleiro montado com a arte. Ficou bonito, não ficou? E aqui está apenas uma parte do grupo que ajudou a fazer o tabuleiro. Nada como trabalho em equipe, não é mesmo? Muito obrigado, pessoal! Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês joguem bastante esse jogo, pratiquem, porque com ele vocês vão conseguir trabalhar o sistema monetário e vão refletir sobre uma vida saudável. Tudo bem, pessoal? Muito bom ver vocês e em breve, muito breve, nós estaremos de volta na escola. Abraço, galerinha!